E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW, eu sou o Gui. E galera, na edição mais recente do Monday Night Raw, a guerra entre CM Punk e Seth Rollins viu mais um capítulo. No entanto, dessa vez foi algo diferente. Ao invés da luta terminar com um pinfall ou uma submissão, Roman Reigns ditou a maneira como a luta iria terminar. Ele tirou Seth Rollins de dentro da jaula e atacou tanto Seth Rollins quanto CM Punk. Isso adicionou ainda uma certa dinâmica totalmente nova entre Reigns, Rollins e CM Punk. E esse trio está interligado há meses. Com a WrestleMania chegando, será interessante ver onde isso vai dar. Mas provavelmente você clicou nesse vídeo porque tá querendo saber a treta toda com CM Punk e Seth Rollins. E então galera, nesse imprevisível mundo da luta livre, poucas coisas geram tanto burburinho quanto a volta de antigas rivalidades. No Survivor Series de 2023, o universo da luta livre foi abalado com o retorno chocante de CM Punk, um dos nomes mais controversos da história da WWE. O som da sua música de entrada fez a arena tremer, marcando o início de uma rivalidade que vai muito além do ringue. E bem no meio desse fogo cruzado, Seth Rollins, cuja reação explosiva naquela noite deixou claro que essa treta é real. E o Survivor Series de 2023 entregou um dos momentos mais chocantes da história recente da WWE com o retorno de CM Punk. Após Seth Rollins liderar o seu time à vitória na intensa luta do War Games, a comemoração foi abruptamente interrompida pelo inconfundível som de Cult of Personality. A arena explodiu enquanto CM Punk fazia o seu retorno triunfal após quase uma década longe da WWE. Mas nem todos ficaram felizes, especialmente Seth Rollins, que foi flagrado em um vídeo furioso, mostrando o dedo do meio para CM Punk e soltando uma enxurrada de palavrões enquanto ainda ele estava no ringue. Depois foi revelado que Rollins não sabia da volta de CM Punk, e sua esposa Becky Lynch confirmou que ele se sentiu desrespeitado por não ter sido avisado. A tensão entre esses dois só aumentou as especulações sobre uma rivalidade intensa na WWE. Com a poeira ainda baixando, o retorno de CM Punk sacudiu o mundo da luta livre, preparando todo o terreno para um confronto explosivo e pessoal. A história desses dois é uma luta de dupla no qual os dois se uniram, e depois um confronto individual no qual Punk saiu vencedor, e várias batalhas de duplas contra cada um, onde CM Punk fez uma equipe com vários outros lutadores da WWE para enfrentar o The Shield. No ano de 2019, o cenário da luta livre viveu uma interseção peculiar entre a rivalidade e o entretenimento, quando CM Punk fez o seu retorno à WWE, mas não como competidor no ringue, mas como comentarista do programa WWE Backstage, que na época foi exibido no canal da Fox. Esse movimento, que foi algo inesperado, preparou aí o terreno para o duelo verbal entre CM Punk e Seth Rollins, que saiu da tela da televisão e foi parar no Twitter. Rollins então desafiou CM Punk publicamente para uma luta, reacendendo as tensões entre eles. Fiel à sua natureza irreverente, Punk não hesitou em responder. No programa WWE Backstage, ele dispensou Rollins com a seguinte frase: This isn't the show. This isn't the show where you come on and shoot your little angles. Seth needs to stop tweeting and realize that sometimes it's better to be viewed at as the fool when you shut your mouth or you open your mouth and remove all doubt. Seth acabou chamando ele de covarde como resposta. Vale ressaltar que CM Punk é frequentemente creditado como responsável por formar o The Shield. E em uma entrevista com Colt Cabana, ele revelou que a WWE queria colocá-lo em uma stable de vilões quando ele ainda era um competidor lá, mas ele meio que não gostou das escolhas deles, então sugeriu as suas próprias opções. A subsequente entrada de CM Punk na AEW em 2021 foi concebida com entusiasmo, mas logo veio a controvérsia. Após o pay-per-view All Out de 2022, surgiram alguns relatos sobre a briga legítima entre Punk e os executivos da AEW, Kenny Omega e os Young Bucks, resultando em suspensões para todos os lados envolvidos. Seth Rollins, em uma entrevista ao Wrestling Inc., não poupou palavras ao ser questionado sobre a sua opinião a respeito de CM Punk, possivelmente se ele retornasse à WWE. Oh, Philly Phil, stay away, you cancer, get away from me forever. Wow. Yeah, no, I don't like Phil, he's a jerk. Oh, did we just figure that out?
No, everybody in the room is like, oh no, dude, did he say that? Yeah, no, he's a jerk. Come on, we figured it out over there. We knew it over here. I don't want him back. Go do something else. Bye bye. Bye bye. See you later. E então CM Punk ganhou várias parcelas de crítica, já que acabou sendo demitido da AEW após o incidente nos bastidores. Com a história conturbada com a WWE e a briga com a AEW, ninguém esperava que ele voltasse a algumas dessas outras empresas, mas agora ele está de volta à WWE. Foi então depois que Seth Rollins concedeu uma outra entrevista e revelou seu verdadeiro motivo pelo qual ele despreza CM Punk. For a guy who, when I met him, kind of made it seem like he was all about giving back to the business, he really turned into a pretty selfish guy and really wanted to take more from the industry. And look, he said some really bad things about me, talked down about me for years and the company for years, and said some, I mean, I'm talking some really bad stuff, called me like a bootlicker and crap like that. And like, you don't know me, you know, you don't know me, you don't know what I stand for. I'm a loyal person, and I felt pretty insulted by a lot of the ways he treated me, treated the place that I worked for, treated friends that I worked with. I don't need to get into any of the stuff with Colt Cabana. If you want to go and look at, that kind of stuff, that's out there. Seth Rollins também disse que tem agora 37 anos e não há mais espaço em sua vida para rancores tão pequenos. Ele acreditou a sua esposa Becky Lynch por acalmá-lo, entre outros, nos bastidores do Survivor Series, e ele se arrepende por ter gritado aqueles palavrões. E ele ainda expressou que gostaria de enterrar esse machado de guerra. Em um episódio do Raw, CM Punk retornou para confrontar tanto Seth Rollins contra o Drew McIntyre no Money in the Bank de 2024. CM Punk impediu McIntyre de tentar fazer o cash-in e também acabou custando a Rollins uma oportunidade pelo título mundial, enquanto Damian Priest fosse o campeão. Enquanto CM Punk estava se dirigindo aos seus adversários, Seth Rollins apareceu e falou diretamente com ele. Ele disse que as ações de CM Punk têm consequências e que ele vai ter que pagar por isso assim que estiver 100%, e acabou zombando dele por se meter nos seus assuntos. Já que CM Punk estava se envolvendo nos assuntos de Rollins, o último decidiu se envolver nos negócios de CM Punk. No SummerSlam de 2024, Seth Rollins foi o árbitro especial da luta entre CM Punk e Drew McIntyre. Punk acabou perdendo essa luta, e em grande parte porque viu Seth Rollins usando a famosa pulseira que foi parte fundamental da rivalidade entre McIntyre e CM Punk. Após essa luta, Rollins cuidou dos seus próprios negócios, mas Punk ainda estava envolvido na rivalidade com McIntyre. Após mais 2 lutas no pay-per-view, CM Punk venceu Drew McIntyre. E em um episódio recente do Raw, Punk disse que iria tirar uma pausa. Entra Seth Rollins, que apareceu e sorriu para CM Punk. Então, após meses de expectativas no Monday Night Raw da Netflix, que aconteceu no dia 6 de janeiro de 2025, isso levou a WWE finalmente a oficializar uma luta entre esses dois rivais na estreia do Raw na Netflix. Em antecipação a isso, a WWE realizou um show de abertura em 18 de dezembro de 2024. E então Seth Rollins e CM Punk ficaram cara a cara e as coisas correram como esperado. Quando chegou a hora da luta real entre os dois, foi uma batalha brutal. No entanto, CM Punk foi quem saiu vitorioso naquela noite, mas não foi o fim da rivalidade de forma alguma. A rivalidade entre CM Punk e Seth Rollins não terminou depois daquela noite no Raw, ela continuou de uma outra forma por meses, e foi uma guerra que continuou tanto no microfone quanto dentro no ringue em eventos como o Royal Rumble e Elimination Chamber. Isso acabou levando uma luta entre os dois em uma Steel Cage Match agendada para o dia 10 de março de 2025 no Raw. No entanto, as coisas se desenrolaram de uma forma diferente dessa vez. Roman Reigns acabou aparecendo e tinha como objetivo atacar esses dois lutadores. Reigns então tirou Seth Rollins de dentro da Steel Cage e isso levou o CM Punk a perder. Reigns também atacou o CM Punk dentro da jaula e
e acabou espancando ele lá dentro. E então ficou muito claro que ele tinha problemas com esses dois lutadores e que ele queria cuidar desses problemas mais cedo ou mais tarde. Agora, o que vai acontecer entre Seth Rollins e CM Punk, e principalmente nessa storyline que está sendo conduzida para a WrestleMania, só o tempo vai dizer o que vai acontecer a seguir. Mas agora, galera, eu quero saber de você, o que você acha dessa rixa entre CM Punk e Seth Rollins e dessa storyline que está se desenvolvendo para a WrestleMania entre Roman Reigns, Seth Rollins e CM Punk? Comenta aí embaixo para que a gente possa discutir isso um pouco. Mas calma, 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 não sai desse vídeo, pequeno gafanhoto, porque eu quero te mostrar agora esse vídeo aqui que você tá vendo. Clica nele e depois você me fala o que você achou, beleza? Se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo e valeu e fui!